Hoje eu quero falar sobre um dos versículos mais profundos de toda a Sagrada Escritura. Um versículo que não revela apenas o chamado do profeta Jeremias, mas também nos ajuda a compreender como Deus olha para cada um de nós. Está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus diz: "Antes de formar você no ventre materno, eu já o conhecia. Antes que você nascesse, eu o consagrei e o constituí profeta para as nações." À primeira vista, muitas pessoas entendem esse versículo como uma simples promessa de que Deus tem um plano para suas vidas. E isso é verdade. Mas essa palavra vai muito além. Ela não é apenas uma mensagem de esperança. Ela é uma revelação sobre o propósito de Deus. É o próprio Senhor mostrando que nada na nossa existência aconteceu por acaso. Quando Deus diz: "Antes de formar você no ventre materno", Ele está nos revelando que o nosso propósito não começou quando nos tornamos adultos. Também não começou quando descobrimos nossos dons, nem quando passamos a viver uma vida de fé. O Senhor já estava agindo antes mesmo do nosso nascimento, antes do primeiro choro, antes do primeiro passo, antes que qualquer pessoa conhecesse o nosso nome. Nossa história começou no coração de Deus. E isso muda completamente a maneira como olhamos para a nossa vida. Porque se Deus pensou em nós antes mesmo da criação do nosso corpo, então a nossa existência não é fruto do acaso. Cada dia vivido, cada luta enfrentada e cada vitória alcançada fazem parte de uma história que Deus conhece desde o princípio. E é justamente isso que vamos meditar nesta oração de hoje. Senhor, quantas vezes nós olhamos para a nossa vida apenas pelo presente? Olhamos para as dificuldades, para os fracassos, para os sonhos que ainda não se realizaram, e nos esquecemos de que a nossa história começou muito antes de tudo isso. Quando disseste a Jeremias: "Antes de formar você no ventre materno, eu já o conhecia", o Senhor não estava apenas falando de um profeta. Estava revelando uma verdade que atravessa os séculos e alcança também o nosso coração. Conhecer para Deus é muito mais do que saber que alguém existe. É amar, é escolher, é olhar com carinho, é ter um propósito. Antes mesmo de respirarmos pela primeira vez, já éramos conhecidos pelo teu amor. Isso significa que o Senhor nunca foi surpreendido pela nossa história. O Senhor já conhecia as nossas alegrias, já conhecia as nossas lágrimas, já conhecia as nossas quedas, e ainda assim decidiu nos amar. Que conforto existe nessa verdade? Porque nós mudamos. As pessoas mudam, os sentimentos mudam, mas o amor de Deus permanece o mesmo. E quando o Senhor diz: "Eu já o conhecia", é como se dissesse a cada um de nós: "Eu nunca perdi você de vista." Mesmo quando você pensou que estava sozinho, mesmo quando acreditou que ninguém o compreendia, mesmo quando imaginou que a sua vida não tinha mais direção, eu continuava caminhando ao seu lado. Talvez seja exatamente isso que alguém precisava ouvir hoje. Você não é um acidente. Você não nasceu sem um propósito. Você não está vivendo uma história esquecida por Deus. Muito antes de qualquer pessoa acreditar em você, Deus já acreditava. Muito antes de alguém reconhecer o seu valor, Deus já conhecia a missão que colocaria em suas mãos. E então, a palavra continua dizendo: "Antes que você nascesse, eu o consagrei." Que expressão extraordinária! Consagrar significa separar para Deus. Significa reservar para uma missão. Significa dizer que aquela vida pertence, antes de tudo, ao Senhor. Jeremias não foi apenas criado. Ele foi preparado. Foi separado. Foi chamado para uma missão que ainda nem compreendia. E talvez seja por isso que tantas pessoas sintam desde cedo que são diferentes. Nem sempre conseguem explicar o motivo. Às vezes se sentem incompreendidas.
Às vezes caminham por estradas que poucos entendem. Mas nem toda solidão é abandono, nem toda espera é perda, nem toda luta é castigo. Há momentos em que Deus nos afasta do barulho do mundo para fortalecer a nossa alma. Há períodos em que o silêncio se torna o lugar onde o Senhor prepara aquilo que fará no tempo certo. Porque Deus costuma preparar em silêncio aqueles que um dia chamará para falar com coragem. E quando chega o momento determinado por Ele, tudo aquilo que parecia não fazer sentido começa a revelar o seu verdadeiro propósito. E quando chega o tempo determinado por Deus, aquilo que parecia apenas uma sucessão de acontecimentos revela um propósito que sempre esteve em suas mãos. Foi exatamente isso que aconteceu com Jeremias. Depois de dizer que o conhecia e o havia consagrado antes do seu nascimento, Deus declarou: Eu o constituí profeta para as nações. Perceba a grandeza dessa missão. O Senhor não chamou Jeremias apenas para falar às pessoas que estavam ao seu redor. Chamou-o para levar sua palavra a um povo inteiro. Mas existe um detalhe que torna essa passagem ainda mais extraordinária. Quando Jeremias ouviu o chamado de Deus, ele não respondeu com confiança. Ele respondeu com medo. Disse ao Senhor: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque sou muito jovem. Quantas vezes nós também fazemos o mesmo? Quando Deus coloca um sonho em nosso coração, olhamos para as nossas limitações. Quando Ele nos convida a dar um passo de fé, lembramos dos nossos medos. Quando abre uma porta diante de nós, pensamos que não somos capazes de atravessá-la. É como se disséssemos: Senhor, escolha outra pessoa. A gente mais preparada, a gente mais inteligente, a gente com mais experiência. E sem perceber, passamos a enxergar apenas aquilo que nos falta, esquecendo-nos daquele que nos chama. Mas Deus não aceitou a desculpa de Jeremias. Com amor e firmeza respondeu: Não diga, sou muito jovem. A todos aqueles a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você dirá. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Que promessa maravilhosa! Deus não prometeu que o caminho seria fácil. Não prometeu que Jeremias nunca enfrentaria rejeição. Não prometeu que seria compreendido por todos. O que Deus prometeu foi algo muito maior. Eu estarei com você. E quando Deus está conosco, sua presença se torna mais forte do que qualquer obstáculo. Senhor, quantas vezes esquecemos dessa promessa? Olhamos para o tamanho das dificuldades e deixamos de olhar para a grandeza do Deus que caminha ao nosso lado. Às vezes pensamos que estamos atrasados, que perdemos oportunidades, que os nossos melhores dias já passaram. Mas os teus planos não dependem do nosso relógio. Eles acontecem no tempo perfeito da tua vontade. Talvez alguém esteja rezando conosco agora e carregando o peso do desânimo. Talvez essa pessoa tenha perdido a esperança. Talvez tenha ouvido tantas palavras negativas que passou a acreditar que não seria capaz. Mas hoje, pela força da tua palavra, o Senhor nos recorda que o chamado nunca depende apenas das nossas forças. Quando Deus chama, Ele também fortalece. Quando Deus envia, Ele também acompanha. Quando Deus confia uma missão, Ele concede a graça necessária para cumpri-la. Por isso, Senhor, ajuda-nos a silenciar a voz do medo e a escutar a Tua voz. Que possamos acreditar mais na Tua promessa do que nas nossas inseguranças. Que possamos confiar mais no Teu poder do que nas nossas limitações. Porque quando o Senhor está à frente da nossa caminhada, até os caminhos mais difíceis podem se transformar em instrumentos da Tua vontade. E talvez a maior lição de Jeremias seja justamente esta: o chamado de Deus não depende daquilo que somos hoje. Ele depende daquele que nos chamou desde toda a eternidade. Foi Deus quem iniciou essa obra.
e será Deus quem a sustentará até o fim. Talvez seja por isso que nem sempre compreendemos os caminhos de Deus. Nós enxergamos apenas o momento. Deus contempla a eternidade. Aquilo que hoje chamamos de atraso, muitas vezes é apenas o tempo necessário para amadurecer o coração. Aquilo que chamamos de luta pode ser o caminho pelo qual Deus fortalece a nossa fé. E aquilo que tantas vezes chamamos de solidão pode ser, na verdade, um convite para ouvir mais claramente a voz do Senhor. Nem tudo o que nos acontece precisa ser imediatamente compreendido. Há respostas que somente o tempo revela. Há portas que só se abrem quando estamos preparados para atravessá-las. Senhor, ensina-nos a confiar mais na Tua sabedoria do que na nossa ansiedade. Que não percamos a paz tentando apressar aquilo que já está nas Tuas mãos. Porque se o Senhor nos conheceu antes mesmo do nosso nascimento, também conhece o dia certo de cada promessa se cumprir. Nada acontece antes. Nada acontece depois. Tudo acontece quando a Tua vontade encontra o tempo perfeito. E é justamente essa certeza que nos dá forças para continuar caminhando. Não porque conhecemos o futuro, mas porque conhecemos aquele que já está no futuro e continua conduzindo cada passo da nossa vida. Agora deixe que esta canção fale ao seu coração. Enquanto ela toca, permaneça na presença de Deus e recorde esta verdade. Você nunca esteve sozinho. Antes mesmo do seu primeiro dia, o Senhor já conhecia o seu nome e já escrevia, com amor, a sua história. Antes do meu primeiro dia, Teu olhar já repousava em mim. Antes do meu primeiro passo, Teu amor escreveu o meu caminho. Quando eu pensei que estava sozinho, Tua mão me sustentou. Mesmo sem compreender meus dias, Teu propósito nunca mudou. Se o mundo não entende quem eu sou, descanso na Tua voz. Foste Tu quem me chamou, Senhor, e ninguém pode calar o Teu querer. Eu nasci para Te louvar em cada amanhecer, na alegria ou na aflição. Meu coração pertence a Ti. Tu és a minha rocha, meu abrigo e minha paz. Se tudo ao meu redor tremer, em Ti não definem minha história, nem o medo pode me prender. Tu transformas o deserto em esperança e